Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 7, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Os planos alfa e beta são perpendiculares e se cortam na reta x menos 2 dividido por 3 igual y menos 1 dividido por 1 igual a z. Uma equação de alfa é ax mais y menos 4z mais d igual a zero. Letra A, determine A e D. Letra B, dê uma equação de beta. Bom, para facilitar aí a resolução, primeiramente vamos fazer a representação do que nos foi dado. Foi dado um plano alfa e um plano beta, que sabemos que são perpendiculares. Então, primeiramente, vamos representar aí o plano alfa. Então, temos aí o plano alfa. E vamos representar o plano beta. Então, temos aí alfa, beta, e entre eles se cortam em uma reta, tá? Que a gente vai fazer aqui, ó, a intersecção. Essa reta vou chamar de reta R, que tem equações x menos 2 dividido por 3 igual y menos 1 dividido por 1 igual a z, que está na situação de uma equação simétrica da reta. Se a gente escrever em paramétricas, que facilita aí para nossa resolução. Ou seja, igualando isso a um parâmetro t, né? Isolando o x, a gente ficaria com x igual. Esse 3 multiplica o t, esse 2 passa somando, então fica 2 mais 3t. Isolando o y, pegando esse termo com essa igualdade, ficaria y igual 1 que multiplica o t e 1 que passa somando, então 1 mais t. E z igual a t, tá? E esse t pertence aos reais. Então, essas seriam as equações paramétricas dessa reta R intersecção. Dessa reta R, o que a gente consegue tirar de informação? Da reta, a gente tira um vetor R, que é quem acompanha o parâmetro. Então, as coordenadas desse vetor R seria 3, 1 aqui e 1 aqui. E a gente tira um ponto R, que as coordenadas de quem está sozinho. Então, para o x seria 2, para o y seria 1, e aqui para o z não tem nada, é o 0. Então, aqui dessa reta R, a gente tem um ponto R, que está em cima dessa reta R, né? E temos um vetor que dá a direção dessa reta. Agora, o que mais temos de informação? De cada plano da equação geral, a gente consegue tirar um vetor, ó. O vetor do plano alfa é o vetor normal de alfa, formando aí 90 graus. E temos de beta a normal de beta, tá? Que forma 90 graus aí com o plano também. Bom,
essas são as informações. Além disso, ele nos dá a equação de alfa, que é dada por AX mais Y menos 4Z mais D. Isso igual a zero, ou seja, se foi dada a equação de alfa, conseguimos achar a normal de alfa. As coordenadas são os coeficientes que acompanham as variáveis. Então, para o x seria A, para o y seria 1 e para o z seria menos 4. Como a gente tem aí a condição de ser perpendiculares, a gente já tem esse vetor R. Então, se esses planos são perpendiculares, essa reta é perpendicular simultaneamente aos dois vetores aqui, ó, formando 90 graus, formando aqui 90 graus. Então, eu tenho esse vetor e esse vetor, dois vetores que formam 90 graus. Então, eu posso dizer que a normal de alfa escalar com o vetor diretor da reta R, o produto escalar entre eles dá zero, porque eles formam um ângulo de 90 graus. Quem é a normal de alfa? É A, 1 e menos 4. Escalar com R, que é 3, 1 e 1. Isso igual a zero. Produto escalar A vezes 3, 3A. 1 vezes 1, mais 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Isso igual a zero. Então, vai ficar 3A, aqui 1 mais 1 com menos 4, menos 3. Passa para lá, igual mais 3. O 3 simplifica com 3, aqui fica 1. Portanto, A igual a 1. Então, já achamos o valor que tem que ser o A. Agora, né, aqui, a gente tem que achar o D. Ou seja, o que a gente tem de informação? Outra informação que a gente tem é o R. Se essa reta corta os dois planos, significa que ela pertence aos dois planos. Então, todos os pontos da reta também pertencem ao plano. Então, R, a gente tem aí que R pertence a alfa, né? Então, a gente pode escrever a equação de alfa, que é x, né? Porque A é 1, mais y menos 4z mais d, isso é igual a zero. Então, vamos ter que d é igual, passa todos esses termos para lá, menos x menos y mais 4z. E aí, como a gente tem o r pertence a alfa, d é igual a menos o x é 2, aí menos o y é 1, mais 4 vezes o z, que nesse caso é 0. Então, a gente tem o valor de d aí como sendo menos 3. Portanto, a equação de alfa fica x mais y menos 4z menos 3 igual a 0. Isso é a letra A. Na letra B, ele diz, dê uma equação de beta. Letra B. Para descrever aí o plano beta, a gente precisa de um ponto e dois vetores. O ponto R também, R pertence a beta também, porque está na reta intersecção. Que dois vetores a gente pode descrever o plano beta? Que sejam paralelos a esse plano. Então, a gente tem a normal de alfa, que fica paralelo, e o vetor R. O produto vetorial entre esses dois vetores nos dá a normal de beta. Então, para descrever um plano, a gente precisa de um ponto e dois vetores. Temos a normal de alfa. A normal de alfa é paralela a beta, ou seja, pertence a beta. Dá para descrever a direção. Alfa, a gente tem que vai ser o A, que é 1 para o Y e aqui menos 4 para o Z. E o vetor R, que a gente já viu, que é o 3, 1 e 1.
E para escrever a equação de um plano, a gente vai fazer o determinante aí entre x menos a coordenada do ponto é 2, x menos 2, aí y menos a coordenada do ponto, que seria 1, e z menos a coordenada do ponto, que seria 0, ou seja, só z. Aí eu pego o primeiro vetor, 1, 1 e menos 4, 3, 1 e 1, que é o R, 3, 1 e 1. O determinante entre esses três vetores é igual a 0. Lembrando que isso aqui seria um vetor genérico que eu estou criando, se, por exemplo, eu viesse aqui e colocasse esse ponto aqui como sendo ponto x genérico. Então, aqui eu teria esse vetor. Lembrando que o ponto genérico é x, y e z. Então, ficaria x menos, aqui, né? Ponto final menos inicial. Lembrando que o R é dado por essas coordenadas. Então, aplicando o determinante, pego lá esse cofator. Então, x menos 2, elimina a coluna, elimina a linha e multiplico pelo determinante que sobrou, que fica mais 1 vezes 1 mais 1. Aí, menos vezes menos 4 mais 4 vezes 1 mais 4. Então, fica 1 mais 4, que dá 5. Aí, menos o segundo cofator, y menos 1, que multiplica o determinante que sobrou. Elimina a coluna, elimina a linha. Então, fica mais 1 vezes 1 mais 1. Aí, menos vezes menos 4. Aí, dá mais 4. Vezes o 3 mais 12. 1 com mais 12, 13. E temos aí o último, que seria mais z. Pega o cofator e multiplica aí pelo determinante que sobrou. Elimina a coluna, elimina a linha. Fica aqui mais 1 vezes 1 mais 1. Menos vezes 1, menos 1 vezes 3, menos 3. 1 com menos 3 dá menos 2. Isso igual a 0. Então, aqui a gente fica com 5x. Aí, aqui a gente fica com menos 10. Aí, aqui a gente fica com 13y, com menos de fora, menos 13y. Aí, aqui fica mais 1, ali fica mais 13. Aqui fica menos 2z. Isso igual a 0. Então, juntando aí os termos que dá, a gente vai ficar com 5x, menos 13y, aí menos 2z, menos 10 com mais 13, fica mais 3. Isso aqui é igual a 0. A equação da resposta do livro fica com os valores negativos, que seria só multiplicar por menos 1, porque a ordem feita do produto vetorial foi ao contrário. Foi colocado esse vetor aqui primeiro e depois esse daqui. Então, os valores aqui saem todos opostos, tá? Que seria, eu fiz o produto vetorial aí de alfa, né? Eu peguei alfa com um R para representar o meu desenho com esse n beta aqui e ficar correto, né? A regra aqui da mão direita, tá? Se eu fizesse R com alfa, meu normal de beta seria representado para lá, tá? Se a gente colocasse aqui o IJK, a gente acharia aí a normal de beta. Nesse caso, a gente pode encontrar a normal de beta aqui, ó. Seria o 5, o menos 13 e um menos 2, tá? Bom, eu espero que tenham aí gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!